O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Na primeira leitura de hoje, é o momento em que Moisés faz um templo, uma tenda, no meio do caminho do deserto para a terra prometida. Essa tenda é uma prefiguração de quem? Da igreja? Sim ou não? Vejam bem. Naquela época, o que eles tinham de mais sagrado, eram as tábuas da lei, que depois foram colocadas na Arca da Aliança. Né? A Arca da Aliança, para eles, tinha um poder, uma sobrenaturalidade, né? Uma sacralidade extraordinária. Para se aproximar da Arca da Aliança, né? Eram rituais, não era qualquer um. Depois, quando construiu o templo mesmo, ela ficava no Santo dos Santos. Em hebraico quer dizer Debir, né? Lembra dos 3 cômodos sempre? Pátio dos gentios, o Lã. Santo, Ekal. E Santo dos Santos, o Debir. Os 3 cômodos. A arca ficava, antes de ser destruído o templo, ela ficava lá. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Já era o templo, né? Agora, imagina aqui, que era uma tenda. Olha a grandeza. A nuvem, a presença do Senhor, a glória do Senhor preenchia. Moisés não podia entrar, só quando a nuvem subia. A nuvem, que é símbolo de quem? O Espírito. Ou seja, quem conduz o povo para a terra prometida? O Espírito Santo. Hoje, quem conduz o povo para a terra prometida? O Espírito Santo. O que eu invoco sobre o pão? Mandai vosso Espírito Santo. Hoje a missão é a missão do Espírito, a missão da igreja. O Espírito Santo que aponta Cristo, sempre, que é a Santíssima Trindade. Né? Depois, mais para frente, nós vamos ver Josué ficava no templo horas. E Josué foi um dos poucos que entraram na terra, um dos poucos que entrou na terra prometida. Ele, Caleb, né? Bem, hoje, no lugar das tábuas da lei, quem nós temos na igreja? Quem? A lei. Cristo. É infinitamente mais sagrado o templo nosso hoje do que naquela época. Se naquela época existia a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, tinha também a vara de Arão também, não sei mais algumas coisas que se colocavam. Hoje está o Senhor do Universo em corpo, sangue, alma e divindade. Em corpo, sangue, alma e divindade. Aqui, nesse templo. Não tem comparação. Mas hoje a sociedade trata o templo de uma forma muito menos sagrada, muito menos cheia de temor.
de respeito. Quantas pessoas entram, né? Vai na Basílica de São Pedro, que é um lugar turístico. Não estou criticando, eu acho que tem que... eu já vi o pessoal da igreja ortodoxa criticar que o povo não poderia fazer aquilo lá. Eu sou do seguinte pensamento. Você atrai as pessoas e depois, pouco a pouco, vai, né? Mas, independente, você vê uma população mundial que entra na Basílica de São Pedro simplesmente para ver as obras de arte. Nem tchum para a sacralidade. Nada. Pessoas que passam aqui na igreja, nem sabem o que é a igreja aqui. Uma sociedade cada vez mais secularizada, que não respeita o sagrado. No Opus Dei, eu acho bonito, nas casas deles tem a capela. Às vezes eu fico falhando nesse aspecto. Todas as vezes que eles chegam na casa, eles vão à capela, e todas as vezes que saem da casa, eles vão à capela. E toda vez depois das refeições vão à capela, né? Para justamente alimentar essa grandeza. Alimentar que ali está o Senhor do universo. Aqui um pouco me incomoda ainda, porque vocês não chegam e veem o Santíssimo, né? Vamos tentar mudar isso aí. Vamos preparar para deixar o ostensório aqui, mas eu vou tentar trazer o Santíssimo para cá. Quando você chegar para a Santa Missa, você já está de frente ao Senhor do universo, né? Ele que é tudo. Ele que é o Senhor de tudo. Você já pode se interiorizar, se prostrar e começar a sua koinonia, comunhão, de entregar a sua vida e receber a graça. Entregar a sua miséria e receber glória, graça, né? Essa troca, que é a mesma que é análoga à que tem na Santíssima Trindade. Então vamos analisar o quanto esse povo respeitava um templo. Imagina o templo quando foi construído, quando estava a Arca da Aliança lá no Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. E Jesus, que é infinitamente mais sagrado, deixa qualquer um entrar no Santo dos Santos, na capela, ou mesmo quando está o Santíssimo na igreja, mas cada vez mais desprezado, ignorado. Ignorado. Eu tenho que ficar implorando para que se faça a adoração. O que Satanás fez com essa sociedade? Que despreza o templo de uma forma tão dramática, né? O sagrado, o altar sagrado. Tem lugares que fazem culto ecumênicos, em que usam o altar de mesa. Isso é um absurdo, né? Não sou contra fazer um culto ecumênico na igreja católica, desde que não se use o que é sagrado, né? Faça alguma... Por quê, gente? Eu sei que tem uma ala muito... Porque, repito, nós temos que atrair os que não conhecem a sacralidade para dentro. Quem tem que se comportar diferente somos nós, né? Eles têm que ver a gente indo na capela, no Santíssimo, reverenciar o altar, mostrar que aqui tudo é sagrado. Por exemplo, olha o que a gente usa, o sangue, né? Para o corpo, para a hóstia. A maioria, eu não sei se em todas, mas a maioria das igrejas protestantes, eles fazem a ceia, é um copinho de plástico, não é? Porque lá não é Jesus mesmo. Só que eu vi, uma vez um amigo meu que era pastor, implorou, eu não era padre ainda, né? Implorou que eu fosse a um culto dele. E eu disse, claro. Sentei no final da igreja. Eu ainda brinquei com ele. Se você pregar de prosperidade lá só, eu vou te corrigir. E ele fez uma pregação bonita sobre cruz. Depois ele tirou a gravata e foi lá sentar comigo. E na hora da ceia,
uma coisa para você ver. É copinho de plástico, mas eu não sei se todas as igrejas são. Mas eles ajoelhavam na cadeira, né? Enquanto nós temos aqui, a gente faz a nossa parte, coloca os objetos litúrgicos mais nobres, e tem gente que vem comungar como se fosse uma bolacha, um biscoitinho. Não está nem aí para nada. Enquanto os casais de segunda união choram, gritam de vontade de estar ali, outros veem como se fosse não sei o quê. Eu queria entender. Uma falta de sacralidade. Já volta olhando a roupa da outra e já chega conversando, falando de outro. Viu quem está aí? Nem tchum para a Eucaristia. Nada. Zero. Não chega no seu banco e interioriza. Fala, Senhor, o Senhor está comigo. A famosa ação de graças, né? Que infelizmente é difícil, porque ainda mais agora, com tempo curto de manhã, tem rádio. O certo era ficar muito tempo. Então, já que não dá para o padre estender demais a ação de graças, muitos grandes teólogos santos têm pedido que vocês fiquem mais tempo com Jesus. Uma coisa que me atrapalha um pouco, não que eu estou reclamando, é que eu termino a missa e já tem gente esperando para confessar, que era o momento que eu queria ficar em ação de graças, né? Não vou largar de confessar logo depois da missa. Mas assim, na hora que eu chego na minha sala, eu fecho os olhos e falo, Senhor, o Senhor está aqui, né? O Senhor está comigo. Aí eu não perco a oportunidade, né? Aí o que eu falo? Mata eu, Senhor. Que eu morra e que tu vivas em mim. Não deixa nada meu aí, nem resquício. Não é não? Olha que coisa boa. Senhor, às vezes eu falo, Senhor, que a minha inteligência seja iluminada por Ti, que a minha vontade seja a Tua, que os meus sentimentos sejam Teus, que não me vejam, que Te vejam. Né? Às vezes eu peço, deveria pedir muito mais, que todo mundo que entre na sala não veja eu, mesmo que eu faça besteira, fala que veja Ele. A ação de graças é algo que eu vejo que eu ainda estou longe de virar um místico, mas os místicos que escreveram livros falam que é o momento mais sublime e é o mais desprezado, a ação de graças. Imagina um judeu, o que eles faziam e fazem, até no Muro das Lamentações, de sagrado, de temor, de respeito, de reverência. Imagina se eles pudessem comungar a própria lei, como nós, e nós desprezando como desprezamos a lei, a comunhão, né? É uma coisa que eu fico impressionado, assim. Os muçulmanos também. E por falar em muçulmanos, nós temos uns radicais que não tem nada de religiosidade de muçulmanos, estão matando cristãos no Congo e Nigéria, agora Moçambique. Não pode misturar, esses são radicalizados do demônio, nada a ver com Allah, né? Porque quem tem religiosidade de verdade não mata os outros, como estão matando os pobres cristãos do Congo, que vão lá fazer adoração e mortos por esses radicais, né? Bem, e o Evangelho? O Evangelho mostra que nós conviveremos maus e bons juntos, mas no final, gente, aqui que está, é o tempo inteiro, no final, seremos separados, os bons dos maus. Essa injustiça, essa perseguição aos bons, essa humilhação, né? Desde os menores, desde os mais pobres, os garçons, que às vezes tem que aguentar cada humilhação, funcionários em casa, no trabalho, do patrão, algumas mulheres do marido, sei lá, e assim vai a cadeia de humilhações, de injustiças, essa justiça que persegue os inocentes, põe na cadeia e solta os delinquentes para cumprir essa agenda satânica globalista de criar o caos no país, né? Todos serão julgados.
todos. Os anjos virão para separar os homens maus dos tão justos e lançarão os maus na fornalha do fogo. Eu queria até sentir alegria de saber que um dia o mal vai para o fogo, mas eu não sinto, porque eu não queria que ninguém ficasse para sempre no fogo. Para sempre é um tempo longo demais. Por isso que o sacerdote é aquele que intercede até pelos maus. Me toca muito o coração quando Moisés intercedia pelo povo, né? Quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Não tem sentido que eu fique aqui querendo que alguém vá para o inferno. Mesmo esses tiranos que estão destruindo o Brasil. Eu quero que se convertam. Quebre o queixo antes que seja tarde demais. Eu não quero ninguém no inferno. Porque de lá ninguém sai, gente. Nunca mais. Você imaginou isso? Né? E aí haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger. É outra coisa também, que muita gente não está nem aí, né? Tem até aquela música, estou nem aí, não é? Está nem aí para o final dos tempos. E outra coisa também que eu vejo, muita gente pensa assim, o final dos tempos. O final dos tempos nosso pode ser daqui a pouco. O nosso juízo particular. Nós podemos morrer a qualquer hora. Nós temos que estar preparados. Né? A tendência nossa é de destroncar o mal no meio da gente, não é? Eu que sou meio colérico, de vez em quando dá vontade de destroncar, assim, igual frango. Mas não é esse o nosso papel. O nosso papel é ainda interceder pelos maus, para que Deus tenha misericórdia e tire esse povo do inferno, que se converta ainda antes de morrer. Né? Esse é o papel do sacerdote. Como é bonito ver Abraão interceder por Sodoma e Gomorra. Ver Moisés pedindo para Deus ter misericórdia com o seu povo. É sempre assim. O verdadeiro cristão, e não quer dizer que eu não quero que pague, que vá para a cadeia, né? Que sofra nesse mundo, que vá para o purgatório. Isso eu não sou contra, não. Porque também é muito fácil um cara que persegue centenas, milhares de pessoas, destrói o mundo e tudo, e depois vai para o céu brincando. Nunca. Isso não. Isso não é justiça. Tem que sofrer aqui. Tem que sofrer no purgatório. Mas o inferno eu não quero para ninguém. Né? Para ninguém. Pelo amor de Deus, você que é mau ainda. Aliás, nós todos somos maus. Você que não reconheceu que Deus é bom ainda. Converta-te enquanto é tempo. E se você está com dificuldade, pede para a mãe para te dar juízo.